O menino brincava de esconde-esconde com os amigos, mas nem mesmo 100 policiais conseguiram encontrá-lo. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Todas as tardes de outono, as crianças do bairro se reuniam no Parque Ibirapuera, ponto de encontro indispensável nas brincadeiras da infância. Hoje, como em tantas outras tardes, um grupo de 8 crianças de 7 a 10 anos brincava animadamente de esconde-esconde. As risadas cristalinas ecoavam pelo gramado amplo, misturando-se ao som do vento entre os galhos altos das árvores. Mateus, um menino de 8 anos ágil e esperto, era considerado o campeão do esconde-esconde, pois nunca havia sido encontrado durante as partidas. Vou contar até 30. Quem não se esconder a tempo é uma tartaruga, gritou Cláudia, uma menina de 9 anos, encostando o rosto contra o tronco de um castanheiro no meio do parque. Não conta rápido demais. José, melhor amigo de Mateus, gritou enquanto corria para trás de um arbusto denso. Mateus seguiu silenciosamente por uma trilha atrás do parquinho. Ele conhecia um esconderijo muito especial, um arbusto seco caído a cerca de 50 metros dali, próximo a um muro de pedras baixo, perto da cerca do parque. Ele se esgueirou até lá, abaixou-se e se enfiou no espaço entre os galhos. Esse esconderijo vai deixar a Cláudia doida tentando me achar, pensou, rindo baixinho. Cláudia contava alto, com as mãos nos olhos. 28, 29, 30. Lá vou eu. Todos ficaram em silêncio. O som de passos sobre as folhas secas ecoou ao redor. Cláudia gritou. José, vi seu pé. Tá atrás do banco. Ah, como assim tão rápido? José se levantou, desapontado. Um a um, todos foram encontrados, Lúcia atrás do balanço, Daniela sob o escorregador, os irmãos Tomás na trilha ao lado do Lago de Lótus. Apenas Mateus ainda não tinha sido descoberto. Ué, cadê o Mateus? Perguntou Cláudia, ofegante de tanto correr e rir. Acho que ele achou um lugar super escondido. José chutou, olhando ao redor. Vamos nos dividir e procurar por todo lado, sugeriu Lúcia. O grupo se espalhou pelo parque. Começaram pelos arbustos ao lado do parquinho, depois os banheiros públicos, trilhas ao redor do lago, até chegaram a bater nos latões de lixo. Mateus! Mateus, aparece! Você já ganhou! Cláudia chamou em voz alta, agora com um tom de preocupação. Nenhuma resposta. Depois de quase 10 minutos de busca, José franziu a testa. Será que ele foi ao banheiro e não avisou? Mas eu acabei de olhar lá, não tem ninguém. Lúcia balançou a cabeça. Cláudia começou a sentir algo estranho. Caminhou em direção à cerca onde havia um caminho que levava ao terreno baldio, chamando sem parar. Mateus! Onde você tá? O jogo já acabou. Uma rajada de vento forte passou, levando folhas secas que cobriram parte da trilha. O céu começava a ganhar tons alaranjados intensos, o pôr do sol se aproximava. O ar parecia mais parado do que o normal. Cláudia olhou em volta, sentindo um aperto na barriga. Não é possível. Murmurou. Lúcia se aproximou e perguntou em voz baixa. Ele ainda não apareceu? Cláudia assentiu devagar. E então, todos começaram a se preocupar de verdade. As brincadeiras deram lugar a um silêncio desconcertante. Daniela puxou a manga da camisa de José. Será que ele saiu do parque e se perdeu? Temos que contar para algum adulto. José disse com firmeza. Nesse momento, uma voz soou do portão do parque. O que essas crianças estão aprontando que fazem tanto barulho? Era o Sr. Alexandre, o velho zelador do parque, cerca de 70 anos, magro, usando um chapéu de feltro surrado, que costumava ler jornal no banco perto da entrada. Cláudia correu até ele, aflita. Senhor, nosso amigo Mateus se escondeu e não apareceu mais. Procuramos por toda parte e não achamos. Seu Alexandre franziu a testa, olhando em volta. Você está dizendo que seu amigo sumiu? Sim, senhor. Desde que começamos a brincar de esconde-esconde. Já revistamos tudo. Sem dizer mais nada, o senhor Alexandre tirou o celular do bolso.
Não tinha muito costume com ele, então levou alguns segundos para discar o número certo. Samuel? É o Alexandre, do Parque Ibirapuera. Um menino desapareceu aqui. Precisamos avisar os pais dele e chamar a polícia imediatamente. Enquanto ele falava ao telefone, as crianças se reuniram em um pequeno círculo, em silêncio. Cláudia apertava as mãos, os olhos cheios de lágrimas. Eu só contei como sempre. Eu não imaginei que ele não apareceria. Choramingou. Lúcia abraçou seus ombros, sussurrando. Vai ficar tudo bem. Talvez o Mateus só tenha ido a algum lugar. Deve estar voltando já. Mas ninguém acreditava mais nisso. Menos de 10 minutos depois, a mãe de Mateus, Dona Laura, chegou correndo ao parque, os cabelos castanhos soltos e despenteados, o rosto pálido. Ela gritou ao ver as crianças. Cadê o Mateus? Crianças, cadê o meu Mateus? Nós não conseguimos achar ele, Dona Laura. Cláudia respondeu entre soluços. Laura caiu de joelhos no chão, cobrindo o rosto com as mãos. José e Daniela ficaram parados, sem coragem de encará-la. Nesse momento, uma viatura policial chegou do posto mais próximo, com luzes piscando em azul e vermelho. Um policial desceu cerca de 40 anos, alto, de cabelos pretos curtos, vestindo uma jaqueta escura. Seu nome era Sargento Silva. Sou o Sargento Silva, da polícia local. Quem foi a última pessoa a ver o menino Mateus? Ele perguntou em voz alta. Cláudia se aproximou, tremendo. Fui eu. Eu sou a Cláudia. Eu estava contando, e ele se escondeu. Depois procurei e não encontrei mais. Silva anotou rapidamente no caderninho e disse ao colega. Precisamos isolar essa área do parque. Chamar mais equipes. E também cães farejadores. Laura ainda estava sentada no chão, com os olhos vazios, murmurando. Não pode ser. Mateus, e meu filho, e onde você está? Silva se abaixou ao lado dela. Dona Laura, prometo que vamos encontrá-lo. Mas preciso que me diga o que o Mateus estava vestindo hoje. Jaqueta azul celeste, calça jeans escura e tênis branco. Ela respondeu maquinalmente. O som de sirenes voltava a ecoar ao longe. Outros veículos estavam a caminho. A polícia começou a isolar o parque, colocando barreiras e montando um centro de comando no estacionamento lateral. Cláudia ficou ao lado de José, olhando fixamente para o pôr do sol vermelho atrás das árvores. Ele não pode ter sumido. Não pode ser. Mas o céu já estava escurecendo. E Mateus ainda não havia voltado. A noite caiu por completo, os postes de luz começaram a acender, iluminando com claridade tênue o caminho de pedras que levava ao Parque Ibirapuera. No bairro da Vila Madalena, a ansiedade se transformava em medo. Fora da cerca do parque, moradores começaram a se reunir. Mães seguravam os filhos com força, muitos cochichavam assustados. Dentro do parque, a busca já passava da 3ª hora. Policiais usavam lanternas, cães farejadores foram soltos para farejar por todo lado. Não há pegadas estranhas por aqui, sargento, um policial informou. Só as marcas bagunçadas das crianças. Então verifiquem o terreno baldio atrás, os banheiros públicos e as casas abandonadas. Nenhum lugar deve ser ignorado, Silva ordenou firmemente. Enquanto isso, Laura ainda estava encolhida sob uma árvore, os olhos vermelhos. Dona Lúcia, vizinha de longa data, colocou um chale sobre seus ombros. A Cláudia disse que o Mateus era ótimo em se esconder. Talvez ele só esteja dormindo em algum canto, Laura. Laura apenas balançou a cabeça, com voz rouca. Não. Ele nunca sairia sem avisar. Ele sabe que eu ficaria preocupada. Ele sempre me obedeceu. Cláudia se aproximou, os olhos inchados, e falou timidamente. Desculpa, tia. Se eu tivesse contado mais devagar e se eu tivesse prestado mais atenção. Laura não a culpou. Apenas a puxou para um abraço apertado. Não foi culpa sua, querida.
Não é culpa de ninguém. Só precisamos encontrar o Mateus. Ao mesmo tempo, o sargento Silva falava com um superior no rádio. Sim, a situação é grave. Precisamos de reforços e, se possível, drones. Não descartamos sequestro. Logo depois, ele subiu num degrau, olhou para toda a área e anunciou em voz alta: vamos iniciar uma busca completa. Todos os não envolvidos devem sair do parque. Quem for responsável pelas crianças, por favor, volte para casa. A polícia irá a cada residência para coletar informações. Alguns protestaram, como o Sr. Miguel, dono da mercearia no final da rua, por volta dos 50 anos. Também estamos preocupados com o menino. Não podemos apenas ficar esperando de braços cruzados. Silva respondeu diretamente: entendo, mas a aglomeração só atrapalha a busca. Por favor, colaborem. A busca continuou durante toda a noite. Ao amanhecer, novas equipes chegaram de cidades vizinhas. Um caminhão parou no início da rua, trazendo equipamentos de busca e câmeras térmicas. Somos de Campinas, apresentou-se o tenente Jaime Santos. Temos cães farejadores, câmeras e até drones. Silva apertou sua mão. Muito obrigado. Precisamos vasculhar toda a área ao sul e as casas abandonadas próximas à antiga fábrica. O mais rápido possível. Os moradores ficaram acordados a noite inteira. Lanternas tremeluziam nos campos, e o nome "O Mateus" era gritado por vozes desconhecidas. Mas todo esforço parecia em vão. Nenhum sinal. Nenhuma resposta. Quando o amanhecer surgiu, o cansaço estava estampado no rosto de todos. Laura foi levada para casa para descansar, sob os cuidados da prima, Dona Teresa. Mas ela insistia em sair. Eu preciso procurar por ele. Não consigo ficar aqui sentada. Por favor, e ela implorava. Laura, você está exausta, disse Teresa em voz baixa. A polícia está fazendo o possível. Deixe que eles façam o trabalho deles. Enquanto isso, na delegacia da Vila Madalena, uma reunião de emergência foi convocada. No quadro branco, havia um mapa da região, com os locais já vasculhados marcados em vermelho. Estamos deixando escapar alguma coisa, disse Silva, de braços cruzados. Nenhum rastro, nenhum objeto deixado para trás, nenhuma testemunha. Isso é muito incomum. Podemos estar lidando com um sequestro bem planejado, observou o tenente Santos. Quero revisar as imagens das câmeras de trânsito da área e também as captadas pelos drones na noite passada. Uma jovem policial, chamada Helena Mendes, falou. Há rumores de que, na semana passada, um homem estranho apareceu perto do parque, geralmente no fim da rua olhando para o parquinho. Alguns pais comentaram isso. Nome? Descrição? Silva perguntou rapidamente. Ninguém lembra direito, só disseram que ele usava um casaco marrom, chapéu de aba larga e sempre ficava à distância. Santos assentiu. Precisamos focar nessa possibilidade. Vou pedir que façam um retrato falado com base nos depoimentos. Ao mesmo tempo, no bairro, o clima de confusão aumentava. Algumas pessoas começaram a cochichar, surgiam vozes de acusação aqui e ali. Ouvi dizer que o Mateus gostava de brincar sozinho perto da antiga fábrica. Pode ter se metido em algum lugar e ficado preso. Ou será que alguém aqui no bairro sabe de algo e não contou? Esses sussurros chegaram aos ouvidos de Cláudia. Ela ouviu sua mãe, Dona Íris, conversando com uma vizinha. E se tiver alguém estranho morando aqui, mas que todo mundo considera normal? Tipo o seu Davi, aquele que vive catando sucata e ele sempre olha para as crianças com um jeito esquisito. Cláudia se assustou. Mãe! O senhor Davi nunca fez nada de errado. Ele até já me deu doce. Fica quieta, Cláudia, a mãe dela respondeu com rispidez. Hoje em dia ninguém conhece ninguém de verdade nesse bairro. O clima da cidade começou a mudar. Cada olhar virou suspeita. Qualquer estranho era vigiado. O medo não vinha só do desaparecimento de Mateus, mas da possibilidade de que o responsável fosse alguém conhecido.
Na delegacia, Silva virou-se para Santos. Se isso é mesmo um sequestro, por que não houve pedido de resgate? Nenhum sinal de luta. Crianças se assustam fácil, mas ele não deixou nada para trás. Pode ter sido algo impulsivo, ou alguém que perdeu o controle. Ou, e alguém que já estava psicologicamente preparado para fazer isso. Santos respondeu pensativo. Enquanto isso, Laura foi chamada para reconhecer alguns suspeitos. Sentou-se diante de 3 fotos impressas às pressas, um morador de rua chamado Eduardo Oliveira, já preso por importunar menores, um homem calado chamado Nicolas Costa, que morava perto do parque, e um rosto desconhecido, de um homem com casaco marrom largo. Laura encarou cada foto longamente, depois balançou a cabeça. Eu não sei. Nunca vi nenhum deles. Mas esse aqui, e ela apontou para o homem de casaco marrom, e se parece com alguém que vi na rua semana passada, quando levava o Mateus para a escola. Silva marcou a foto. Obrigado. Esse é o nosso primeiro fio de esperança. Na manhã seguinte, um pequeno helicóptero sobrevoava a área da floresta atrás da cidade. Em terra, equipes de resgate continuavam vasculhando arbustos densos e antigos canos de esgoto. Cada canto era investigado, mas Mateus continuava desaparecido. No banco ao lado do parque, Cláudia estava sentada, abraçando os joelhos, olhando para o nada. Ela já não chorava mais. Apenas sussurrava. Mateus, e onde você está? A gente sente tanto a sua falta. Por favor, volta logo. Nenhuma resposta. Apenas o vento frio soprava entre as árvores, enquanto o desespero ia se infiltrando no coração de cada morador da Vila Madalena. Na manhã do segundo dia desde o desaparecimento de Mateus, a Vila Madalena parecia um lugar completamente diferente. As ruas antes tranquilas agora estavam tomadas por sirenes, passos apressados das equipes de busca e olhares assustados dos moradores. De uma ponta a outra da cidade, cartazes com a foto de Mateus estavam colados por toda parte, um rosto arredondado, olhos brilhantes e o sorriso doce de uma criança de 8 anos. O tenente-coronel Carlos Almeida, da Unidade Especial de Brasília, acabava de chegar com seu grupo de 8 agentes. Ele já havia solucionado vários casos de sequestro de crianças, e seu rosto sério, com olhos penetrantes, parecia capaz de ler os pensamentos dos suspeitos. Quero todos os dados disponíveis, inclusive o histórico de pessoas estranhas que passaram por um raio de 3 quilômetros ao redor do parque. Almeida ordenou ao descer do carro. Estamos reunindo, mas ainda não há nada concreto. Alguns depoimentos são contraditórios, e as câmeras de trânsito não captam a área do parquinho, respondeu Silva, a voz cansada por 2 noites sem dormir. Quero acesso ao prédio abandonado ao norte, à antiga fábrica de papel também. E preparem uma lista de todas as pessoas com antecedentes por crimes contra menores nos últimos 10 anos nesta região. Já iniciamos isso, tenente-coronel. Um nome se destacou, Mateus Ferreira. Foi preso em Sorocaba, em 2012, por aliciar menores. Atualmente está sem endereço conhecido. Almeida assentiu, os olhos percorrendo o mapa detalhado. Vamos montar 3 grupos de busca especializados, um grupo A para a área residencial, grupo B para prédios abandonados, grupo C com drones para vasculhar a floresta atrás da cidade. Ativem todos os dispositivos de detecção térmica e varredura magnética. Estamos com equipe reduzida, Silva disse em voz baixa. Mas vou providenciar. O clima no centro de comando improvisado no Centro Cultural da cidade estava tenso como corda esticada. Funcionários iam e vinham com impressões, relatórios, dossiês. Cada informação era colada num quadro branco enorme no centro da sala, onde se lia em letras grandes, Mateus Carvalho, de 8 anos, e desaparecido em 23/10. Laura também estava presente, sentada num canto, os olhos inchados. Teresa não saía do lado dela, oferecendo água ou colocando a mão no ombro da irmã de vez em quando. Mas Laura não dizia uma palavra. Apenas olhava fixamente para a foto do filho pendurada na parede. Mana, sussurrou Teresa. Eles estão dando tudo de si. A gente precisa acreditar, tá bom? Laura apenas mordeu os lábios e assentiu levemente, sem mover os olhos.
Do lado de fora, a busca continuava. Um grupo com 50 policiais, 20 voluntários locais e 4 cães farejadores se dividia em equipes para vasculhar todas as áreas. Cuidado atrás daquela pilha de tijolos. Pode ter alguma fenda, gritou um policial. Entre os voluntários, estava Felipe Lima, 29 anos, professor de Educação Física da Escola Primária Vila Madalena, onde Mateus cursava o 3º ano. O Mateus era muito comportado, disse ele a Santos, enquanto inspecionavam um galpão abandonado próximo ao terminal de ônibus. Nunca brigava, nem fazia bagunça como os outros. Não acredito que ele tenha fugido por vontade própria. Santos se virou. O menino comentou algo estranho? Disse ter visto alguém suspeito? Tinha medo de alguém? Não, pelo menos comigo, não. Mas lembro que uma vez ele chegou meio triste à aula. Quando perguntei, ele só balançou a cabeça. Que dia foi isso? Cerca de uma semana atrás, e numa terça-feira. Santos anotou com cuidado, franzindo a testa. Ainda não dava para montar um quadro claro, mas cada peça contava. Enquanto isso, o grupo de drones operado a partir do centro de comando começou a transmitir sinais. As imagens do alto apareciam em tempo real na tela grande. Um oficial chamado Tiago Ribeiro era o responsável pelo monitoramento. A câmera está escaneando a floresta a leste, ele informou. Temperatura estável, nada de anormal além de uma família de raposas. Continue para o oeste. Tem uma cabana abandonada ali, marcada no mapa antigo. Almeida apontou na tela. Entendido. Enquanto os equipamentos modernos trabalhavam, os moradores locais também não ficavam parados. Muitos, como Dona Carolina, dona de uma padaria, seu Júlio, taxista aposentado, e Rosa, enfermeira do posto de saúde, participavam da busca. Não consigo imaginar algo mais assustador do que isso, disse Dona Carolina, com a voz trêmula. Um menino de 8 anos desaparece sem deixar rastro, em plena luz do dia. Temos que checar também os poços antigos, sugeriu seu Júlio. Tem um atrás da casa do Esteban, quase ninguém sabe dele. Vou avisar a equipe, se respondeu Rosa, já pegando o celular. A polícia concordou em ampliar a busca até os pontos mais remotos. As equipes iam de casa em casa, perguntavam a todos, verificavam lugares improváveis, sótãos, depósitos, galinheiros, porões. Nenhuma porta era deixada fechada. No entanto, essa expansão também trouxe um efeito colateral, o medo tomou conta. As crianças não saíam mais de casa, as escolas foram temporariamente fechadas, e as janelas das casas permaneciam trancadas. Muitos até começaram a suspeitar uns dos outros. Vi o Sr. Damião andando em volta do parque ontem à noite, sussurrou uma mulher a Silva. Ele disse que estava passeando, mas, e foi estranho. Vamos verificar, respondeu Silva secamente, tentando manter a calma. Cada acusação agora poderia ser uma pista ou apenas paranoia. De volta ao centro de comando, Laura se levantou bruscamente ao ver um policial trazendo uma jaqueta infantil azul claro. É do meu filho. Ela gritou. Silva correu até ela. Tem certeza? Onde foi encontrada? Na borda da floresta ao norte, a quase 2 quilômetros do parque, respondeu o policial. Sem sangue, sem rasgos, mas com muita lama. Laura desabou na cadeira. Silva tentou tranquilizá-la. Pelo menos isso mostra que Mateus esteve lá. E o menino pode estar vivo. O tenente-coronel Almeida interrompeu qualquer suposição. Ainda não podemos afirmar nada. Precisamos analisar a lama, fios de cabelo, fibras. Reforcem a vigilância na área. Vamos manter um posto lá esta noite. Silva virou-se para Santos. Todos estão exaustos, inclusive a dona Laura. Mas não podemos parar. Santos assentiu. E não vamos parar. Não enquanto o menino não voltar. Naquela tarde, o céu sobre Vila Madalena estava carregado, anunciando uma forte tempestade. O som distante de trovões vinha da serra. Mas ninguém abandonava seus postos. Pelas ruas enlameadas, ainda se ouvia chamarem o nome de Mateus.
Cláudia ficou sob a varanda de casa, os olhos seguindo os voluntários com coletes refletivos que passavam. Ela apertava uma folha de papel com o desenho do rosto de Mateus, feito por ela mesma, e sussurrava como uma prece. Mateus, e onde você está? Eu prometo que não brinco mais de esconde-esconde e só volta para casa e por favor. O vento aumentava. Os cartazes começaram a balançar, alguns foram arrancados e levados pelo ar, desaparecendo no céu escuro. Mas Mateus ainda não tinha voltado. No terceiro dia desde o desaparecimento de Mateus, toda a cidade de Vila Madalena parecia tomada por um clima de luto e esgotamento. No centro de comando improvisado, Silva apoiava as mãos sobre a mesa, olhando fixamente o mapa coberto de marcas vermelhas. Seus olhos estavam vermelhos, não se sabia se de raiva ou da falta de sono. A cada hora que passa, a chance de encontrar o menino com vida diminui, disse Almeida, aproximando-se calmamente. Precisamos encarar isso, Silva. Não respondeu Silva, balançando a cabeça. Eu não acredito que Mateus esteja morto. Ele está lá fora, em algum lugar. Só precisamos olhar no lugar certo. E se ele já tiver sido levado para longe? E se estivermos olhando na direção errada? Insistiu Almeida, visivelmente esgotado. A voz de Silva saiu firme como aço. Eu não vou parar. Enquanto isso, Laura não havia saído do centro de comando durante toda a noite. Teresa já tentará convencê-la várias vezes a voltar para casa e descansar, mas sem sucesso. Eu não consigo dormir enquanto o Mateus está e lá fora, murmurou Laura, os lábios arroxeados. E se ele chamar por mim e ninguém ouvir? Laura, você precisa se poupar. E se amanhã e você tiver que ir fazer um reconhecimento? Não diga isso. Laura gritou, levantando-se de repente. Não fale assim. O Mateus não morreu. Ele não morreu. O centro ficou em silêncio. Alguns policiais abaixaram a cabeça. Teresa apenas apertou com mais força a mão da irmã, sem dizer mais nada. Cláudia, à distância, observava em silêncio. Ela vinha todos os dias, com a folha do desenho de Mateus nas mãos, agora já borrado pela chuva. Ao seu lado estavam José, Daniela e Lúcia, os amigos mais próximos do menino. Eu queria ter me escondido com o Mateus naquele dia, sussurrou Cláudia. Pelo menos eu poderia ter gritado ou impedido aquela pessoa. Você não sabia, Cláudia, disse Daniela, tentando confortá-la. Ninguém imaginava que isso podia acontecer. Era só uma brincadeira de esconde-esconde, murmurou Lúcia. José franziu a testa de repente. Vocês lembram do beco atrás da fábrica de papel? Aquele que tem uma cabana de madeira. Lembro, sim, Cláudia assentiu. Por quê? O Mateus me disse uma vez que gostava daquele lugar porque parecia um labirinto secreto. Vai que ele foi se esconder lá naquele dia. Impossível. Lúcia interrompeu. Aquele lugar fica a 3 quilômetros do parque. Mas e se ele foi até lá sozinho? Cláudia se levantou de um salto. Eu preciso contar isso à polícia. No entanto, ao relatar os detalhes, a equipe de busca informou que a área já havia sido inspecionada no primeiro dia. Verificamos a cabana e até a parte subterrânea atrás dela. Nada foi encontrado, explicou Santos com calma. Também levamos cães farejadores. Se Mateus tivesse estado ali, os cães teriam sentido. Cláudia abaixou a cabeça. Eu só pensei que e não queria deixar nada passar. Silva afagou a cabeça da menina. Você fez a coisa certa, Cláudia. Toda ideia conta. Na cidade, os boatos se espalhavam cada vez mais. Uma senhora chamada Maria contou que viu um homem de chapéu marrom perto da floresta na tarde em que Mateus desapareceu. Um grupo de jovens comentou que alguém havia tentado atrair a irmãzinha de um deles dias antes. Um caminhoneiro chamado Renan jurava ter visto uma van branca parada perto do parque na mesma tarde, mas não se lembrava da placa. As histórias se acumulavam, ninguém conseguia provar nada, mas o medo e a desconfiança se alastravam pela cidade. A polícia não resolve nada, resmungou o Sr. Miguel na cafeteria naquela manhã.
já vasculharam minha casa 2 vezes. Moro aqui há 40 anos e me tratam como criminoso. Não dá para culpá-los, disse Rosa. Quando não se sabe quem é o culpado, todo mundo vira suspeito. Não, interrompeu Carolina. O mais assustador é pensar que talvez ninguém aqui tenha feito isso. Pode ter sido um estranho. Alguém que veio, levou e sumiu. Todos ficaram em silêncio. Esse pensamento era ainda mais apavorante. À tarde, enquanto os drones faziam a última varredura em uma região de colinas ao norte, começou a chover forte. A água subiu pelas trilhas de terra, forçando uma pausa de algumas horas na busca. Silva permaneceu dentro do carro, olhos fechados. Ele vinha se mantendo firme, mas naquele dia, a sensação de impotência começava a se infiltrar em cada parte do corpo. A voz no rádio cortou seus pensamentos. Sargento, temos um sinal estranho na câmera do drone número 3. Uma estrutura que parece uma tenda ou cobertura improvisada, a cerca de 600 metros da área vasculhada ontem. Enviando imagem para a central. Encaminhe imediatamente para Ribeiro. Quero confirmação agora. Silva saltou, pegando o casaco. Na tela do centro de comando surgiu um bloco cinzento entre as árvores. A imagem era pouco nítida, mas suficiente para despertar curiosidade. Almeida assentiu. Enviem a equipe B imediatamente. Usem o atalho pelo norte, mas com cautela. Laura, ao ouvir, levantou-se de repente. O que é? O que encontraram? Ainda não sabemos, disse Silva, tentando soar calmo. Pode ser só um ponto que escapou da varredura. Eu vou junto, declarou Laura. Não pode. Você estaria se arriscando, retrucou Almeida com severidade. Eu sou mãe dele. Ela gritou. Se houver qualquer coisa lá, eu preciso ver com meus próprios olhos. Silva a encarou longamente. Depois se virou para Santos. Prepare o carro. Ela vai, mas precisa de escolta. Quando o grupo chegou ao local, a chuva ainda caía. A tenda era, na verdade, uma cobertura velha de madeira improvisada com vergalhões e lona embolorada. Dentro havia lixo, panos sujos, embalagens de comida podre e pegadas humanas, mas nenhum sinal de Mateus. Laura se ajoelhou, as lágrimas se misturando à chuva. Não é aqui e não é aqui. Silva pousou a mão em seu ombro, olhando ao redor. Mas pelo menos sabemos que alguém ficou aqui. E essa pessoa pode ter levado o Mateus. Santos puxou algo debaixo dos panos, um pequeno prendedor de cabelo azul. Pode ser de uma criança, e disse ele. Laura silenciou. Seus olhos ficaram vidrados no objeto frágil nas mãos de Santos. Ao voltarem para o centro, já era noite. Ninguém falava muito. Cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. Desde esperanças frágeis até culpas silenciosas, do esgotamento físico ao medo mais profundo. No canto da sala, Cláudia desenhava novamente. Desta vez, era Mateus no meio do parque, acenando, cercado por um céu dourado e ensolarado. José olhou o desenho e murmurou. Eu sinto falta da risada dele. Eu também, respondeu Cláudia. Mas agora eu tenho medo de esquecê-la. O vento assobiava pelas frestas das janelas. E a escuridão voltava a cobrir Vila Madalena. A noite caiu mais uma vez sobre Vila Madalena, mas ninguém dormia. As chuvas da tarde haviam transformado o chão em lama, e o céu estava preto como breu, sem uma única estrela. No centro de comando, Silva permanecia em silêncio diante do mapa, com a testa apoiada na mão e uma caneta vermelha parada há muito tempo. Você precisa descansar, disse Santos, colocando um copo de café na mesa. Posso assumir por algumas horas. Não consigo dormir, murmurou Silva, com voz pesada como pedra. Quando fecho os olhos, só vejo o rosto do menino. Uma rajada de vento forte passou pela janela entreaberta, fazendo alguns relatórios voarem. Santos os recolheu e os colocou de volta na mesa. Seu olhar caiu sobre a anotação inacabada de Silva. Apenas uma linha. Ainda não entendo, se foi sequestro, por que não houve pedido de resgate?
Eu também tenho pensado nisso, disse Santos, sério. Isso não parece um sequestro comum. Pode ter sido um ato impulsivo. Ou ter outro propósito. Silva não respondeu. Apenas encarava a foto de Mateus colada no centro do quadro de operações, um rosto sorridente, olhos brilhantes como o sol. Na mesma hora, Laura estava sozinha na sala de espera, o corpo encolhido sobre uma cadeira de plástico gelada. Teresa havia sido mandada para casa pelos médicos, depois de ter um pico de pressão causado pelo estresse. A porta se abriu. Uma mulher entrou, vestida com um casaco grosso bege, cabelo preto cacheado preso num coque alto. Seu nome era Patrícia Rocha, psicóloga convocada para apoiar as famílias das vítimas. Dona Laura? Disse Patrícia em voz baixa. Sou especialista em aconselhamento em crises. Posso sentar com a senhora por um instante? Laura assentiu, os olhos ainda fixos no vazio. Eu não quero conversar, disse ela após alguns segundos de silêncio. Não estou aqui para forçá-la a falar. Apenas, e se quiser compartilhar algo, estou aqui para ouvir. Laura apertou as mãos trêmulas, os lábios secos e rachados. Ninguém entende, disse ela baixinho. Ninguém entende essa sensação e a cada segundo que passa, eu não sei se meu filho ainda está respirando. Se ele ainda está chorando. Se está chamando pela mãe. A senhora não está sozinha. Sei que palavras não aliviam essa dor, mas todos aqui estão lutando para trazer o Mateus de volta. Laura soltou uma risada seca. Eu não preciso que lutem. Eu só preciso que meu filho volte. Só preciso abraçá-lo mais uma vez. Do lado de fora, a equipe de busca seguia. Os voluntários agora estavam divididos em duplas, cada um com uma lanterna e um rádio. Um grupo liderado por Felipe vasculhava a margem de um rio pequeno próximo à antiga fazenda. Cuidado por aqui, tem muitos arbustos fechados, alertou ele a colega, uma mulher chamada Beatriz, também professora da escola de Mateus. Você acha que o pior pode ter acontecido? Sussurrou Beatriz. Não me permito pensar nisso, respondeu Felipe. Se deixarmos de acreditar que o menino está vivo, vamos parar de procurar. De repente, Beatriz parou, apontando para a esquerda. Olha aquilo! Entre os arbustos, viram um objeto redondo e vermelho. Felipe se abaixou, afastou as folhas e descobriu uma pequena bola de plástico do tipo vendido em lojas de brinquedo. Mateus já trouxe uma igualzinha para a escola, sussurrou Beatriz. Felipe acionou o rádio. Equipe 3 chamando central. Objeto suspeito encontrado. Solicito apoio para verificação. 10 minutos depois, uma equipe da polícia chegou e isolou a área. No entanto, os testes revelaram que a bola estava ali há muito tempo, coberta por lama seca, sem sinais de uso recente. Mais uma esperança se desfazia. Na delegacia, Silva recebeu uma ligação da polícia da capital. Sargento, aqui é o Tenente Oliveira de Brasília. Um funcionário da estação de trem de Jundiaí relatou que, na terça-feira, viu um homem acompanhado de uma criança que se parece com a descrição do Mateus. Eles seguiram em direção ao trem interestadual. E por que só está relatando isso agora? Silva perguntou com um tom irritado. Ele não tinha certeza de que era o menino desaparecido. Mas depois de ver a foto na televisão hoje, decidiu entrar em contato. Silva respirou fundo. Preciso das imagens das câmeras da estação. Cada minuto. Cada quadro. Estamos enviando agora. Minutos depois, na sala de controle, os vídeos começaram a ser exibidos. Santos, Ribeiro e até Almeida observavam com atenção. Às 15h24 daquele dia, a câmera registrou um homem alto, de touca, puxando um garotinho pela mão. Mas a imagem era borrada e só mostrava as costas. Parece ser ele, comentou Santos. Mas o rosto não está claro. Verifiquem se outra câmera captou o rosto, ordenou Almeida. Ribeiro digitava rapidamente, analisando quadro por quadro. Finalmente, na câmera do portão 6, viram brevemente o rosto da criança. Laura foi chamada. Seus olhos se arregalaram ao ver a imagem.
É o Mateus, e é ele. Esse rosto, e esse olhar, e eu conheço. Silva apertou os punhos. Finalmente temos uma pista. Mas a alegria durou apenas alguns minutos. Quando os investigadores ligaram para a empresa do trem interestadual, a resposta foi um golpe no coração. Esse trem parou em 3 lugares: Sorocaba, Santo André e São Bernardo do Campo. As câmeras de Santo André registraram claramente a criança não é o Mateus. É outro menino, com o pai. Laura pareceu perder o fôlego. Afundou na cadeira, as mãos sobre a cabeça. Não era ele. Não era o meu filho. Silva saiu da sala sem dizer nada. Caminhou direto para o corredor, onde o vidro da janela estava embaçado de vapor. Deu um soco na parede, deixando um rastro de sangue no dedo. Santos apareceu logo atrás. Você não pode se destruir. O Mateus precisa de você com a mente clara. Esse garoto, e já faz parte de mim. Sinto como se tivesse falhado com ele. Não. Ainda temos tempo. Mas só se você se mantiver de pé. Silva assentiu. Um momento de silêncio. Apenas o som da chuva do lado de fora preenchia o ar. Naquela madrugada, o centro de comando estava mais calmo. As equipes de busca foram se recolhendo, vencidas pela escuridão. Mas Silva, Santos e alguns poucos permaneceram acordados, revisando cada detalhe. Laura estava num canto, já sem lágrimas. Apenas abraçava a velha jaqueta de Mateus. Cláudia ainda estava lá. Aproximou-se de Laura, estendendo um papel desenhado. Tia, e eu pensei que, se o Mateus visse esse desenho, ele saberia que eu ainda estou esperando por ele. Laura pegou o papel, os lábios tremendo. Obrigada, Cláudia. Obrigada por nunca deixar de acreditar. Lá fora, a chuva havia cessado. Mas por dentro, a tempestade continuava. O dia quase amanhecia. O centro de comando seguia iluminado. As luzes fluorescentes brancas davam ao ambiente um tom frio e sombrio, refletindo o que cada pessoa ali sentia por dentro. O sargento Silva lavava o rosto no banheiro, a água gelada cortando a pele como lâminas. Ao olhar no espelho, viu um homem abatido, com a barba por fazer, os olhos vermelhos e fundos. Sentia-se como um cadáver andando em um labirinto sem saída. Ao sair do banheiro, encontrou Santos sentado ao lado de Leon diante de uma tela, revisando um vídeo feito por um drone voando baixo. O que é isso? Perguntou, a voz rouca. Esse trecho mostra uma cabana escondida sob a copa densa da floresta, respondeu Santos. Fica fora da área do mapa urbanístico antigo. Pode ter sido deixada de fora. Alguém já checou? Ainda não. É de difícil acesso. O carro não chega. São quase 2 quilômetros a pé desde o posto da guarda florestal. Silva assentiu de imediato. Prepare a equipe. Eu vou. Santos franziu a testa. Você está acordado há quase 3 dias. Deixe que eu vá. Não. Se houver qualquer chance, por menor que seja, eu quero ser o primeiro a ver. Às 5 horas da manhã, 4 homens partiram em Silva, Santos, Leon e um resgatista chamado Leonardo Pereira, especialista em trilhas e terrenos de difícil acesso. Vestiam capas impermeáveis, levavam lanternas de alta potência, rádios e facas. A floresta ao amanhecer estava coberta de neblina. As copas altas das árvores formavam uma parede silenciosa acima deles. Cada passo afundava na lama, galhos estalavam sob os pés, a respiração era pesada. Falta quanto? Perguntou Santos, ofegante. Cerca de 600 metros, respondeu Pereira, com o GPS na mão. Silva permaneceu calado quase todo o trajeto. Caminhava sem tirar os olhos do velho mapa de papel nas mãos de Leon. Cada passo parecia uma jornada dentro de si mesmo. Cerca de 40 minutos depois, chegaram ao local. No meio de um terreno rebaixado havia uma cabana de madeira torta, com as paredes cobertas de musgo e trepadeiras. Não havia janelas. A porta estava apenas encostada, rangendo ao vento como um lamento.
Silva fez sinal para pararem. Sacou a pistola e empurrou a porta devagar. Polícia! Gritou baixo. Quem estiver aí dentro, saia agora. Nenhuma resposta. Silva entrou. A cabana estava escura. O cheiro de mofo se misturava com o de animal morto. Num canto, um monte de panos velhos e embalagens de comida vazias. No centro, um colchão velho e rasgado. Mas o que fez os 4 homens congelarem foi em uma pequena mochila azul, exatamente como Laura havia descrito a de Mateus. Silva correu até ela e a abriu. Dentro havia alguns gibis encharcados, um rolo de fita adesiva e um lenço infantil bordado com a letra OM. É dele, disse, a voz embargada. Com certeza é do Mateus. Santos pegou o rádio. Aqui é a equipe 1. Encontramos cabana suspeita. Há sinais de que Mateus esteve aqui. Enviando coordenadas. Solicitamos reforços. Leon vasculhou em torno, até apontar para uma cavidade no chão atrás de uma tábua. Aqui tem pegadas de criança e recentes. Muito recentes. Pode ser pegada do Mateus, sussurrou Leonardo. Silva parou de repente, o rosto empalideceu. Silêncio. Todos congelaram. Um ruído suave, quase imperceptível, veio de trás da parede de madeira. Silva fez sinal. Todos sacaram as armas e avançaram lentamente na direção do som. Ele deu um chute forte na divisória fina. Atrás dela, havia apenas um espaço pequeno e escuro vazio. Não havia ninguém lá. Mas, havia uma pequena toalha amarela pendurada no canto da madeira. Silva se ajoelhou e a pegou. Havia manchas de sangue seco nela. Os 4 homens ficaram em silêncio absoluto. A notícia foi imediatamente enviada ao centro de comando. Almeida e a equipe forense chegaram meia hora depois, isolando completamente a área da cabana. Enquanto a equipe de investigação trabalhava, Laura foi levada ao local. Ao ver a mochila e a toalha, ela gritou. É do Mateus. Essa é a toalha que bordei para ele no aniversário do ano passado. Patrícia Rocha assegurou com força quando ela quase desabou. Eu disse. Ele ainda está vivo. Ele esteve aqui. Ele esteve aqui. Dona Laura disse Almeida com voz baixa: estamos realizando exames de DNA no sangue. Teremos os resultados em breve. Não precisa. Eu sei que é do meu filho. Soluçou ela. Na ambulância próxima, Silva estava sentado, atordoado. Santos pousou a mão sobre seu ombro. Estamos perto. Muito perto. Mas quem faria isso com uma criança? Murmurou Silva. Ninguém tinha uma resposta. À tarde, Vila Madalena fervilhava de boatos. Disseram que viram um andarilho rondando a floresta perto do posto da guarda florestal semana passada. Comentou uma senhora no mercado. Ouvi dizer que a polícia encontrou sangue de criança numa cabana abandonada. Disse outra. Um psicopata, com certeza. Alguém que já foi internado, escapou e agora voltou para se vingar. Cláudia ouvia tudo. Sentada nos degraus de casa, ela abraçava seu caderno de desenhos, o olhar perdido. Lúcia chegou e sentou-se ao lado. Você tá bem? Não. Cláudia balançou a cabeça suavemente. Eu tô com medo. Não do homem mau. Tô com medo de que a gente esqueça o Mateus e se ninguém encontrar ele. Eu não vou esquecer, disse Lúcia, apertando a mão da amiga. Eu prometo. À noite, no pequeno quarto do centro de comando, Laura segurava a mochila contra o peito, sentada sozinha. Seus olhos estavam secos, não havia mais lágrimas. Patrícia entrou com uma xícara de chá quente. Dona Laura, e se quiser, eu posso ficar esta noite. Não precisa, respondeu Laura, com a voz tão fraca quanto um fio. Já perdi tanta coisa. Não quero perder também a fé. Nós ainda estamos aqui. Ninguém parou. Eu sei. Mas eu tenho medo e de que amanhã todos sigam em frente para outro caso. Um acidente, um novo crime.
E meu filho seja esquecido. Patrícia apertou a mão dela. Não enquanto eu estiver viva. A noite estava estranhamente silenciosa. Sem sirenes. Sem alto-falantes. Apenas o vento. E uma sensação de que algo estava se aproximando. O dia ainda nem havia clareado, mas o centro de comando já estava novamente em alvoroço. As notícias sobre a cabana abandonada, a mochila, a toalha e o sangue haviam se espalhado por toda a cidade como fogo. Mas, ao invés de esperança, aquilo mergulhou todos em mais desespero. Na sala de investigações, o tenente-coronel Almeida recebeu os resultados da perícia. DNA confirmado, disse a Silva, com voz pesada. O sangue na toalha é do Mateus. Silva assentiu, sem surpresa. Mas era como levar um soco no coração. A quantidade de sangue é pequena. Pode ter sido um corte leve, e talvez alguém tenha batido nele. Santos acrescentou, tentando manter alguma esperança. Não é suficiente para indicar risco de morte. Mas é o bastante para saber que ele esteve lá. E que pode estar ferido, concluiu Almeida friamente. Na mesma hora, Laura estava sentada em uma cadeira no corredor, com as mãos na cabeça. Ouviu passos e levantou o rosto. Silva se aproximou, sentou-se ao lado, o rosto pálido. É o sangue do Mateus, não é? Perguntou ela, a voz rouca. Ele não respondeu. Mas o leve aceno de cabeça foi como uma faca no peito da mãe. Laura não chorou. Ela não tinha mais lágrimas. Apenas encarou a parede à frente, e murmurou. Quem faria algo assim com uma criança? Uma criança que só gostava de desenhar, ler gibi, e brincar de esconde-esconde. Silva apertou suavemente a mão dela. Nós vamos encontrar essa pessoa. Eu juro. Do lado de fora, Cláudia, Lúcia, José e Daniela estavam reunidos em volta de um poste, olhando os cartazes de desaparecimento rasgados pelo vento. Cláudia tirou um novo desenho da mochila. Desta vez, Mateus estava no meio da floresta, cercado por mãos estendidas, como se o guiando de volta para casa. Vou colar este aqui mesmo, disse Cláudia, subindo num banco de pedra para fixar o desenho. Você acha que alguém vai ver? Perguntou Lúcia. Eu não sei, murmurou Cláudia. Mas é tudo que eu posso fazer. Eu só sei desenhar e esperar. José olhou ao redor, tirou o boné devagar e o apertou nas mãos. Eu odeio o esconde-esconde. Me odeio por já ter achado divertido não encontrar o Mateus. Daniela colocou a mão no ombro dele. Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Um vento forte soprou, levando algumas folhas secas. O céu escurecia de novo, viria mais chuva. Na delegacia, uma nova informação foi entregue. Um homem chamado Bruno Souza, morador da região leste da cidade, fora acusado no passado de comportamento inadequado com crianças. Ele já trabalhou como segurança escolar, mas foi demitido após um episódio mal esclarecido. Quero todos os arquivos sobre o Souza, ordenou Silva. Me deem a lista dos locais onde trabalhou, investigações anteriores e seus últimos deslocamentos. Leon falou. Há rumores de que ele morou perto do Parque Ibirapuera, bem na época do desaparecimento do Mateus. Não podemos nos basear só em rumores, interveio Santos. Precisamos confirmar onde ele esteve nas últimas 72 horas. E vasculhar a casa dele, completou Silva. O quanto antes. A equipe de investigação foi mobilizada. A casa de Souza ficava à beira da floresta leste, com telhado de zinco e uma cerca de madeira quebrada. Ele não estava em casa, mas os vizinhos disseram que o viram saindo à noite, frequentemente carregando sacos para a floresta em sua bicicleta. Já vi ele passando perto do posto de gasolina, contou uma vizinha chamada Lola. Sempre encarando as crianças e principalmente quando estavam sozinhas. A polícia entrou na casa com mandado. Lá dentro, uma cena perturbadora, paredes cobertas por recortes de revistas infantis, brinquedos antigos espalhados pelo chão, e um celular antigo cheio de mensagens estranhas. Silva tirou um desenho infantil preso na parede e mostrava um menino e uma casa secreta. Não é prova, e mais é suspeito, disse Santos.
Muito suspeito, retrucou Silva, exaltado. Façam uma busca geral. Enviem a foto dele para todos os postos de segurança, câmeras de trânsito, pontos de ônibus e estações de trem. Naquele meio-dia, o tempo mudou de repente. Nuvens negras se formaram, trovões ribombaram. Mas apesar da tempestade, dezenas de moradores saíram para ajudar nas buscas pela floresta atrás da casa de Souza. Leonardo Pereira, com 2 policiais, inspecionava uma trilha estreita que levava a um antigo depósito de ferramentas agrícolas. O local estava abandonado havia décadas. Que cheiro é esse? Perguntou o policial Carlos. Leonardo aspirou o ar e franziu o senho. Estranho, e lembra algo em decomposição, mas está fraco. Eles se aproximaram da entrada. Um portão de ferro com o cadeado quebrado. Lá dentro, escuridão total. Acendam as lanternas, ordenou Leonardo. A luz cortou a escuridão. Havia cobertores velhos, latas de comida vazias, e uma tira de tecido amarrada a uma barra de ferro no centro do cômodo. Não havia ninguém. Não havia som. Mas era evidente que alguém ou algo já estivera ali. Chame a perícia. Chame o Silva, disse Leonardo, segurando firme a lanterna. Quando Silva chegou ao local, a chuva ainda caía. Vestindo uma capa impermeável, ele entrou no porão gelado, com os olhos varrendo cada canto. Nas paredes, havia marcas de lama em forma de mãos infantis. Perto dos cobertores, estavam embalagens de biscoito da marca que Laura costumava colocar na mochila do filho. Silva permaneceu imóvel, as mãos cerradas. Mateus esteve aqui, afirmou. E aquele homem o levou embora, e antes de chegarmos disse Santos em voz baixa. À noite, a chuva persistia. No centro de comando, Laura se aproximou silenciosamente de Silva. Alguma notícia? Perguntou ela, com voz quase inaudível. Silva olhou nos olhos, e pela primeira vez desviou o olhar. Há indícios de que Mateus tenha sido mantido num porão antigo. Mas agora, e não há ninguém lá. Laura nada disse. Sentou-se, tremendo. Cláudia e os amigos também estavam lá, parados na porta. A menina segurava um envelope pequeno e o entregou a Silva. Eu escrevi uma carta para o Mateus. Se o senhor encontrá-lo, e por favor, entregue para ele. Silva pegou o envelope. Abriu e leu as palavras curtas, escritas com caligrafia infantil. Mateus, a gente ainda está esperando. Onde quer que você esteja, por favor, volte. Eu prometo que nunca mais vamos brincar de esconde-esconde. Ninguém disse nada. Apenas o som da chuva batendo no telhado. E um silêncio, e como se esperassem por algo que estava por vir ou talvez jamais chegasse. Ao amanhecer do 4º dia, a cidade de Vila Madalena ainda estava encharcada após uma noite de chuva contínua. No centro de comando, todos já estavam acostumados a viver com uma esperança frágil. Mas, logo após o sol despontar, um telefonema inesperado do bairro vizinho rompeu o silêncio que pairava desde a madrugada. Alô, é da polícia? Meu nome é Clara Gomes, moro no Jardim Paulista, disse a voz trêmula de uma mulher. E acho que vi o menino que vocês estão procurando. O policial de plantão praticamente saltou da cadeira. Pode repetir? A senhora viu uma criança? Sim. Um menino, e cabelo castanho, magrinho, o rosto sujo, e ele bateu na minha porta e desmaiou no meu quintal. 6 minutos depois, 3 viaturas da polícia e uma ambulância avançavam em alta velocidade em direção ao Jardim Paulista, a menos de 3 quilômetros de Vila Madalena. Silva foi com a primeira equipe de resposta, o rosto tenso como corda esticada. Dentro dele, havia uma sensação estranha, não era exatamente alegria, nem medo. Era como se todo o corpo aguardasse uma resposta vinda do próprio destino. Ao chegarem, em frente à casa número 17, viram um menino deitado sob uma manta grande, o rosto sujo, mas ainda respirando. Ao lado dele, Clara segurava a mão do garoto com força, como se temesse que ele sumisse. Silva saltou do carro, ajoelhou-se ao lado da criança. Mateus? Seu nome é Mateus? Consegue me ouvir?
Os olhos do menino se abriram levemente. Ele piscou, os lábios tremendo, a voz rouca. Mãe e mamãe. Silva se virou e gritou. Chamem a Laura. Agora mesmo. Clara estava com lágrimas nos olhos. Eu ouvi batidas na porta. No começo pensei que fosse brincadeira. Mas depois ouvi um sussurro. Quando abri, ele desabou. Fiquei em pânico. Os socorristas avaliaram Mateus rapidamente. Está exausto, sinais de desidratação, leve desnutrição, mas sem ferimentos graves. Precisa de soro e deve ser levado imediatamente ao hospital. Silva respirou fundo, apoiando as mãos nos joelhos, como se o peso de todos aqueles dias tivesse sido retirado de seu peito. O menino está vivo. Ele voltou. No hospital municipal, a notícia se espalhou rapidamente. Laura foi levada pela polícia em um carro especial. Ao entrar na sala de emergência, ao ver o filho deitado na cama, ela gritou. Mateus! O menino abriu os olhos, e desta vez, sorriu levemente. Mamãe! A sala ficou em silêncio. Laura correu e abraçou o filho com força, as lágrimas escorrendo sem parar. A mamãe está aqui e a mamãe está aqui, meu amor, e nunca mais vou te deixar. Os médicos tentaram afastá-la para não atrapalhar o tratamento, mas Silva fez um gesto para que esperassem. Todos entenderam que naquele momento, só mãe e filho podiam se tocar para acreditar que ainda estavam vivos. A volta de Mateus foi como uma reviravolta emocional em Vila Madalena. Os moradores saíram às ruas, se abraçando e chorando. Os sinos da igreja tocaram 3 vezes, como se o céu respondesse. Na casa de Cláudia, ao ouvir a notícia, ela caiu em prantos. Correu para o hospital com a mãe, segurando a última pintura que ainda não havia colado no poste. Na sala de espera, Cláudia ficou na porta, olhando. Quando viu Mateus sorrindo, mesmo fraco, não resistiu e correu. Mateus! O menino a reconheceu e sorriu, a voz fraca mais clara. Cláudia. Eu sinto muito por ter deixado você se esconder tão bem. Mateus fez uma careta, mas manteve o sorriso. Eu ganhei, né? A sala inteira caiu na risada. 3 horas depois, quando Mateus já estava estabilizado, Silva, Santos e Almeida entraram para ouvir seu depoimento após a autorização médica. Mateus fechou os olhos por alguns segundos, depois começou a contar, com voz baixa e pausada. Naquela hora, e quando me escondi no canto do parque, e um homem apareceu. Ele disse que tinha um jogo novo e mais legal que esconde-esconde. Achei estranho, mas, e ele usava uniforme, igual ao dos guardas do parque. Silva e Almeida trocaram olhares. Ele me levou pela saída de trás e disse que se eu não gritasse, ia ganhar brinquedo. Depois, e não lembro bem, e fiquei trancado num lugar escuro, e ele me dava bolacha e água, e mais não deixava eu falar. Você viu o rosto dele? Perguntou Silva suavemente. Mateus assentiu. Tinha uma cicatriz grande no pescoço. E o olho direito dele, e tremia o tempo todo. Santos imediatamente abriu o tablet e passou a lista de suspeitos. Ao surgir a foto de Bruno Souza, Silva mostrou a Mateus. É esse homem? O menino olhou, depois assentiu com firmeza. É ele. Almeida rugiu. Emita um mandado de prisão nacional. Coloquem ele na lista vermelha da Interpol. Não pode sair do Brasil. 4 horas depois, chegou outra notícia urgente: o caminhão velho de Souza havia sido visto num posto de gasolina perto de Sorocaba, a 120 quilômetros de Vila Madalena. O frentista reconheceu o suspeito ao ver o cartaz e ligou para a polícia. Imediatamente, uma operação foi montada. A polícia montou bloqueios em todas as estradas. Por volta das 22 horas, o veículo foi localizado em uma área rural perto do Morro da Penha, e minutos depois, Souza foi capturado tentando se esconder em uma cabana abandonada. Ele foi algemado, o rosto coberto de lama, murmurando: eu não fiz nada, e só queria brincar, e eu só. Silva se aproximou, encarando-o nos olhos.
O garoto quase morreu por causa da sua brincadeira. Você tirou dele toda uma infância, mergulhada na escuridão que você chama de diversão. Souza riu, transtornado. Mas ele não morreu e vocês deviam me agradecer. Antes que dissesse mais, Santos lhe deu um soco no rosto. Mas Silva o conteve. Não. Ele não vai morrer rápido. Vai enfrentar cada minuto da prisão. E do julgamento de um país inteiro. Na manhã seguinte, com o sol brilhando sobre Vila Madalena pela primeira vez em dias, o riso das crianças voltou a ecoar no Parque Ibirapuera. Cláudia, Lúcia, José, Daniela e dezenas de outras crianças participaram de uma oficina de arte ao ar livre. Na parede do parquinho, formou-se um mural com dezenas de desenhos, todos com o mesmo tema de Mateus voltou. Cláudia sentou-se ao lado de Mateus, desenhando enquanto sussurrava. Sabe de uma coisa? A gente vai fazer uma estátua sua no cantinho do parque. Assim, se alguém brincar de esconde-esconde, nunca vai esquecer essa história. Mateus sorriu. Eu só queria jogar bola. Todos riram. Uma brisa suave passou, folhas amarelas voaram levemente. Naquele instante, Vila Madalena deixou de ser uma cidade marcada pela dor, e se tornou um lugar que podia curar. 3 dias após o resgate de Mateus, o hospital de Vila Madalena ainda recebia uma movimentação constante. Não era porque o menino estava gravemente ferido na verdade, após receber soro e algumas refeições quentes, ele começava a se recuperar bem. Mas todos na cidade queriam visitá-lo, perguntar como ele estava, ou simplesmente ver com os próprios olhos o milagre de sua sobrevivência. Cláudia era quem mais o visitava. Quase todos os dias levava um novo desenho. Acabei de terminar este, disse ela, entregando a Mateus uma pintura de uma casa com luzes acesas e a frase "E bem-vindo de volta ao lar". Mateus sorriu, contemplando a imagem por muito tempo. Eu não achei que voltaria para cá. Cláudia sentou-se na beirada da cama, os olhos brilhando com determinação. De agora em diante, vou sempre me esconder com você. Se alguém tentar te machucar, eu vou gritar tão alto que o mundo inteiro vai ouvir. Ambos riram. Naquele momento, era como se a escuridão terrível dos dias anteriores jamais tivesse existido. No andar de baixo do hospital, Silva e Santos trabalhavam com a equipe de Brasília finalizando o dossiê de Bruno Souza. Ele estava preso no Centro de Detenção Regional, sob segurança reforçada, num lugar conhecido por não ter piedade com agressores de crianças. A acusação está completa, relatou Santos. Sequestro, cárcere privado, abuso de menor, dano psicológico. Com tudo isso, ele não sai da prisão até os cabelos ficarem brancos. Se ainda tiver cabelo, disse Silva, com a voz fria. Ouvi dizer que ele foi agredido por outros presos já na primeira noite, acrescentou Santos, em tom contido. Gente como ele, e não tem paz nem na cadeia. Silva não comentou. Apenas assentiu, e murmurou como quem encerra um capítulo. A justiça começou no momento em que Mateus foi encontrado. Naquela tarde, uma cerimônia simples foi realizada na Praça Central de Vila Madalena. Diante de quase 200 moradores, a prefeita Natália Barbosa subiu num palco improvisado, microfone em mãos, os olhos marejados ao olhar para o menino sentado ao lado da mãe na primeira fileira. Passamos pelos dias mais sombrios da história desta cidade, começou ela, com a voz embargada. Mas dessa dor aprendemos a lição mais valiosa, a força da solidariedade. Ela virou-se para Mateus. Você nos ensinou uma grande lição. Sobre resiliência, sobre esperança, e sobre acreditar no bem. A praça explodiu em aplausos. Laura não conteve as lágrimas ao abraçar o filho. Depois, todos juntos pintaram um mural gigante de quase 10 metros, estendido no chão da praça. As crianças usaram tinta para marcar suas digitais e escreveram seus nomes ao lado. No centro, havia a imagem de Mateus segurando a mão de Cláudia, saindo de uma cabana escura em direção à luz radiante. Quer dizer algo? Perguntou a prefeita. Mateus subiu no palco, segurando o microfone com as 2 mãos. Falou baixo, mas claramente. Obrigado por não terem parado de me procurar. Eu tive muito medo. Mas sabia que minha mãe,
meus amigos, e os policiais, e nunca iam desistir. A praça ficou em silêncio por alguns segundos, até explodir em palmas e lágrimas. Cláudia ficou ao lado de Mateus. Sussurrou. Agora você é o herói do conto de fadas da cidade inteira. Algumas semanas depois, a vida começou a voltar ao normal. Mas, para aqueles que viveram tudo aquilo, especialmente Mateus, normal agora significava algo totalmente diferente. Ele voltou à escola sendo calorosamente recebido por colegas, professores e até pelos seguranças. Felipe Lima, o professor de educação física, lhe deu um par novo de chuteiras. Bem-vindo de volta ao time, Mateus. A partir de hoje, você é o nosso atacante principal. Mateus abraçou as chuteiras, os olhos brilhando. Obrigado, professor. Prometo não decepcionar. No recreio, Cláudia se aproximou com uma bola de borracha vermelha. Nada de esconde-esconde hoje, combinado? Só futebol. Fechado. Mateus assentiu. Mas, se algum dia jogarmos esconde-esconde, promete se esconder comigo? Nunca mais vou deixar você sumir. Cláudia sussurrou. Naquela noite, na casa de Laura, houve uma pequena reunião. Estavam presentes Silva, Santos, Almeida, Teresa e Clara Gomes, a mulher que abriu a porta para Mateus quando ele mais precisava. Nunca vi algo tão milagroso, disse Clara, com os olhos marejados. Quando ele bateu na porta, achei que era um sonho. Laura segurou a mão dela. Sem você, e eu teria perdido meu filho para sempre. Minha família deve a você uma vida. Silva ergueu a xícara de chá. Eu achava que não existia mais milagre no mundo. Mas o Mateus provou que eu estava errado. Santos brincou. Mas se esse garoto resolver ser policial quando crescer, eu me aposento. Risadas preencheram a cozinha aquecida. Mateus, de pé na porta, olhava para dentro e sorria. Não precisava entender tudo o que os adultos diziam. Ele só sabia de uma coisa, estava seguro. E era amado. Naquela noite, pela primeira vez em muitas semanas, Laura dormiu profundamente. Sonhou com Mateus correndo por um campo de trigo, erguendo um desenho feito com giz de cera. No desenho, estavam ela e o filho, sob o maior sol do mundo. Ao acordar, olhou para o lado. Mateus ainda dormia tranquilamente, com o rosto sereno como o de um anjo. Ela se curvou, sussurrou. Eu nunca mais vou deixar você sentir medo. Eu prometo. A história de Mateus nos lembra que o amor, a união e a fé são capazes de vencer as trevas mais densas. Por mais assustador que o perigo possa ser, quando uma comunidade se une e não desiste, o milagre é possível. As crianças precisam ser protegidas com o coração e com ações concretas. Aqueles que ferem os inocentes devem prestar contas à justiça. E, acima de tudo, ninguém merece ser esquecido ou abandonado, pois basta uma pequena luz para dissipar toda a escuridão. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.